de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Tu dominas sobre o céu, sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara, que a nada se compara, o teu poder. Tu dominas sobre o céu, sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara, que a nada se compara, o teu poder. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos, o teu reino já chegou. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos, o teu reino já chegou. Vamos ler Atos 27 a partir do versículo 20, que diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, o apóstolo Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perda. Mas agora vos ademoesto, vos oriento, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ninguém vai morrer. O único que vai quebrar, que vai naufragar é o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus deu todos quantos navegavam contigo. Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus
que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo caiu preso por falar do amor de Deus, por falar de Jesus, por pregar o Evangelho, várias vezes. O apóstolo Paulo ele só tinha uma certeza quando ele viajava, que ele ia cair preso. A maioria das cartas ele escreveu preso. E nessa ocasião, ele em Jerusalém, os judeus, até eu ia falar de manhã, por engano eu falei jejum, mas não é um jejum, os judeus fizeram uma greve de fome e falaram, enquanto vocês não entregarem a vida de Paulo para nós, para que a gente possa matar ele, a Bíblia fala abertamente assim, nós não vamos comer. E a galera lá sabia que os judeus eram extremamente rigorosos com isso, eles não iam comer. Começavam a definhar. 4, 5 dias uma pessoa sem comer já começa a definhar. Enquanto vocês não entregarem Paulo para mim, para nós não vamos comer. Uma greve de fome. Paulo vendo essa situação, vendo que ele ia cair na mão dos judeus e ia ser morto, ele falou assim, eu apelo para César. César era o imperador de Roma, era o cara mais influente do mundo naquela época. Talvez se comparássemos hoje igual o presidente dos Estados Unidos. Evandro, por que Paulo apelou para César? Ele podia, ele era cidadão romano. E todo cidadão romano, perante uma corte, não diretamente, mas perante uma corte, ele podia apelar a César. E foi o que Paulo fez, apelou a César. Aqui, irmãos, começa a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. E eu aprendi muito isso, eu tenho começado a pregar pelo fim, do que pelo começo. Muito provavelmente, para mim tenho certeza, depois deixa o Espírito Santo falar com você, muito provavelmente eu e você estamos aqui essa noite por causa dessa viagem. Só para você ter a ideia da importância dessa passagem bíblica. Eu e você estamos aqui hoje, você vai ver isso, eu vou provar para você na palavra do Senhor. Nós estamos aqui por causa dessa 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Claro que existe todo um contexto, todo digamos assim, didaticamente, um quebra-cabeça que foi montado para que hoje eu e você conhecesse o Evangelho, tivesse acesso à Bíblia, ao amor de Deus. Mas essa viagem, ela causou o contato com a palavra de Deus, com a obra na cruz, ao povo gentílico, ao povo que não é judeu. É o nosso caso essa noite aqui. Então é tremenda essa passagem. E dentro dessa passagem, desse possível naufrágio, Paulo traz alguns ensinamentos preciosos, que é o título da minha mensagem. Eu, como bom aluno da FATEM que fui, só que eu sou um pouquinho da velha guarda dos antigos, na minha época não era FATEM, era ETM, e o título da mensagem é assim, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Palavras do próprio apóstolo Paulo. Você sabia que você pode estar servindo a Deus e não pertencer a Ele? Infelizmente, a gente vê isso nos escritórios pastorais. Às vezes o irmão vem conversar com você e você nota, esse cara, ele quer servir a Deus, mas antes de servir nós precisamos pertencer a Ele. Nós precisamos ter uma identidade com Deus. E aqui o Paulo fala do homem interior. Pertencer a Deus, ele está falando, Ele Deus. Se eu me declaro, você se declara que você pertence a Deus, é com você e Deus. Não envolve nem a tua esposa, que a Bíblia diz que é uma só carne, teu filho, teu pastor, teu apacentador, não. É você e Deus. O Deus a qual eu pertenço, vírgula, e quem eu sirvo. Aí sim, aí você começa a envolver pessoas. Aí você começa a envolver a tua esposa, os teus filhos, o teu pastor, a tua parentela, os teus amigos, o teu vizinho. E esse ensinamento que o apóstolo Paulo passa nessa passagem bíblica, nesse possível naufrágio. Paulo apela para César, pega um centurião, você sabe que o centurião cuidava de um grupo de soldados, preste bem atenção, o centurião não era um ignorante, irmãos. Eu fui estudar, o centurião, além de ter todo um preparo físico, um preparo de guerra, de manusear uma espada, tudo, ele era extremamente culto. A maioria dos centuriões falavam 3, 4 idiomas. Eram caras estudados, não eram caras assim, sabe? Não tinha nada de soldado raso. Era um cara extremamente competente, culturalmente também. Pegaram esse centurião, você vai levar Paulo para César lá em Roma.
bota ele num navio, não tinha passagem direta, eles faziam assim o que a gente chamava antigamente de baldeação, né? Vários navios. Essa é a história, esse era o contexto. E nesse contexto, tempestade, eles passaram por vários portos. O apóstolo Paulo falou assim, cara, é melhor a gente não sair desse porto, vamos ficar ancorado aqui, que a tempestade está feia, o tempo está extremamente rigoroso, tempestade, a gente não consegue saber se é dia, se é noite, tudo escuro. Não vamos sair. Só que aquele centurião preferiu confiar no capitão do navio e saíram. Alguns estudiosos falam que do dia que eles saíram de Jerusalém, do porto lá, até chegar em Roma, foram 800 quilômetros de navegação. 14 dias de tempestade. Naquela época não tinha bússola. O cara se baseava pelo céu, pelo sol, ou pela lua e pelas estrelas. A Bíblia comenta isso, você vai ler como lição de casa na sua casa lá, você vai ver que eles não conseguiam sequer discernir se estava de dia ou se estava de noite, de tão nublado, de tanta tempestade. As ondas batendo no barco. E Paulo nessa situação de prisioneiro. Meu primeiro ponto é na alegria e na tristeza. Ah, Evandro, você veio falar de casamento aqui essa noite. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar de casamento. Mas casamento tem disso, não tem alegria e na tristeza. Você ouviu do pastor lá quando ele celebrou teu casamento. Tempestade, um caos. No começo ali no verso 20 ele já fala, fugiu-se toda a nossa esperança de a gente sermos salvos. Irmãos, eu só gostaria de alertar vocês que, para que a gente tenha hoje aqui uma visão de reino. A situação do apóstolo Paulo aqui é caos. 14 dias de tempestade, fome, frio, sede, sono, provavelmente exaustão física, emocional. Só que nós vamos tirar ensinamentos daqui essa noite como cristãos maduros, como temos aprendido aqui com o Pio, com o Rômulo e com todos os irmãos que passam aqui por esse púlpito. Não necessariamente nós precisamos passar por uma situação dessa para aplicar isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Para você decidir se você vai nas suas férias para Miami ou para Paris, você pode usar isso aqui. Lá no teu trabalho, com o teu patrão, ou você sendo patrão com os teus funcionários, você vai usar isso aqui. Paulo usou numa medida de caos, no extremo. Se ele conseguiu usar aqui, com certeza nós conseguimos usar em todas as áreas da nossa vida. A situação era essa. E Paulo fala assim, cara, vocês deviam ter me ouvido. Eu falei para vocês que não era para sair do porto. Quando Paulo falou isso, eles estavam, até o nome é sugestivo, eles estavam ancorados em Bom Portos, era o nome do porto. E Paulo falou assim, não saiam daqui. E aí, quando Paulo decide lá no meio da tempestade, exortar, chamar a atenção da galera, ele fala assim, vocês deveriam ter me ouvido. Só que se ele para aqui, eu não sei, eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, já passaram por essa situação. De algum irmão, às vezes, alguma pessoa vinha, eu te disse. Quem já está na metade da vida, como eu, assistiu aquele desenho Carangos e Motocas, que tinha motinho lá que falava, eu te disse. Né? Se o cara para aqui, é só acusação. Ah, eu te disse que não era para você fazer. Ah, tá vendo? Eu falei, deu no que deu, porque você fez. Até aqui, irmãos, é só acusação, não serve para nada isso. Serve para alguma coisa? Alguém chegar e falar isso para você, se você errou, se você faltou, se você... Qualquer situação. Só que Paulo não fez isso. Logicamente, ele falou essas palavras, eu avisei. Não embarque, não naveguem, porque a tempestade é rigorosa, extremamente feia. Mas ele já começa ali com palavras do Senhor Jesus. Você já escutou essa expressão? Mas eu alerto a vocês, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, irmão. Qual a situação que você está passando? Não sei. Tenha bom ânimo. Jesus alertou. Nós, por algum motivo, não seguimos. Entramos, muitas vezes, em algumas frias, enrascadas. Mas Jesus é maravilhoso, é misericordioso, é verdadeiro. Tenha bom ânimo. Paulo chega para os caras, vocês não me ouviram, mas tenham bom ânimo. Essa noite apareceu um anjo do Senhor. Alguns estudiosos, eu não quero entrar nesse mérito aqui, alguns estudiosos falam que foi Jesus que apareceu para Paulo no barco e falou assim, Paulo, não temas, é necessário que você se apresente a César. Faz parte do meu propósito você ir lá pregar o evangelho para o número 1 do mundo em influência.
Paulo começou começando, cara. Paulo não foi pregar o evangelho para uma orelha seca para o Evandro. Não, ele começou pregando para César. Aonde Deus tem te colocado para você falar do amor de Deus? E você tem, às vezes, até se rebaixado, não tem falado. Não, imagine eu falar para esse cara. Não, o cara é empresário. Só BMW na garagem ele tem 5. Não, eu vou falar do amor de Deus para ele. Ele precisa de tudo, menos de Jesus. Engano seu. O propósito de Deus era levar Paulo para falar do amor de Deus para César, para o imperador de Roma, irmãos. E Paulo fica tranquilo. Vai ter um naufrágio, o navio vai afundar, vai quebrar, vai destruir, mas as 276 almas que estão com você no navio vão se salvar. Outro ensino para mim e para você aqui, irmão. Você sabia que em muitos lugares estão preservados hoje? Muitas situações ruins não acontecem por causa da tua presença lá? Ah, Evandro, você é um arrogante, um soberbo que você está falando. Calma aí. Calma aí. Bíblia. Abraão flertou com Deus nesse sentido. Deus, se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor vai queimar ela. Não, daí não. É claro que Deus sabia de tudo. Abraão estava testando Deus e ele começou a baixar o número de pessoas. Se eu não me engano, ele chegou a 5 pessoas. E por causa de Abraão conversar com Deus, Deus não fulminou essas pessoas. Poupou. Falou lá para Ló, saiam que eu vou queimar a cidade. Foi o que aconteceu. Eles saíram com as famílias, Deus poupou todos eles. Por tua presença em algum lugar, algumas coisas não acontecem, você nem sabe. Você evita caos, você evita problema. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar, eu contei para o pessoal de manhã. O sindicato da minha profissão teve uma época que era só misericórdia de Deus. E Deus começou a me instigar e falou, Evandro, você precisa fazer alguma coisa lá. Só que é um lugar público, um lugar muito movimentado, das 8 da manhã às 2 da tarde, tem muito movimento, profissionais, autoridades, e gente entra e sai, coisa e tal. E eu falei, Deus, eu preciso ungir aquele lugar lá. Como é que eu vou ungir? Como é que eu vou passar óleo na mão e entrar no sindicato lá? Eu sou associado, mas eu não posso entrar em alguns lugares lá. Passando óleo vai pegar mal. Estacionei meu carro no estacionamento do sindicato e eu lembrei de um pastor aqui da aba que deu esse testemunho. Abri o porta-luva, peguei meu vidrinho de óleo, eu estava de tênis, tirei os 2 tênis e comecei a lambuzar a sola do meu tênis de óleo. Lambuzei os 2 tênis. Ainda bem que não era que nem hoje, que naquela época eu estava mais firme assim. Entrei no sindicato e andei pelo sindicato inteiro. Fui em todos os banheiros. O único lugar que eu não entrei foi no banheiro feminino. O resto eu entrei no sindicato inteiro pisoteando. Pedi licença para a secretária, entrei por trás do balcão. Adiantou, Evandro? Não sei. Hoje o presidente do sindicato é cristão e congrega aqui na aba. Entendeu, irmão? Deus conta com a tua presença para fazer alguma coisa. Lá no teu trabalho, no teu condomínio, sei lá onde. A situação às vezes é de caos, às vezes é. Mas Deus conta com a nossa presença. Ele ensinou o apóstolo Paulo assim. E Paulo daí se levanta e fala assim, pense como esse cara, cabra macho mesmo. O navio batendo, as ondas quebrando o navio, tempestade, eles 14 dias sem comer. Hoje, essa noite, apareceu para mim um anjo do Deus a qual eu pertenço e a qual eu sirvo. 1 Coríntios 6:20 fala sobre essa propriedade de Deus sobre as nossas vidas. Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois a Deus, ao vosso Pai. Eu tenho uma versão aqui um pouco mais pentecostal que diz assim, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Alto preço, irmão. Nós fomos comprados. Nós temos um dono. E daí Paulo continua assim, o Deus a qual eu sirvo. Romanos 11:36. Uma expressão de glória, louvor a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. E eu fui estudar, da alma de pastor Pio, eu fui estudar no grego essa expressão. E a palavra servir que está ali no grego é treuó.
me perdoe se a pronúncia não está muito correta, treuó, significa adorar com atitudes, adorar fazendo alguma coisa para Deus. A moçada aqui do louvor estava treuó. Agora nós estamos confortavelmente sentados, ar-condicionado, som, coisa e tal. Tem alguns irmãos do grupo de serviço limpando o banheiro lá, tirando lixo, passando um paninho no chão. Tem uma galera no estacionamento cuidando dos nossos carros. Eles estão treuó. Eles pertencem a Deus, estão servindo a Deus com alguma atitude, fazendo alguma coisa. E é Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Poderia parar aqui. Saber que Deus nos ama já é bom, mas Ele teve uma atitude, porque Ele enviou o seu Filho, e o Filho dele teve que descer, você conhece toda a história, foi crucificado, morto. Jesus precisou agir. Eu e você precisamos agir. Só falar que ama. Esses dias um irmão falou, Evandro, que esse negócio de evangelização, você dá lá um cachorro quente para um morador de rua, são 365 dias de fome, agora ele só passa mais 364 dias de fome. Eu falei, amém, irmão, você respondeu a pergunta, você perguntou, respondeu. Ao invés dele passar 365, ele vai passar só 364. Parece até de mau gosto a expressão, né? Mas não é. Eu, graças a Deus, nunca passei fome, mas eu imagino, passa de leve pela minha cabeça o que é passar fome. Aí você diminuir um dia da tua vida sem fome. Fazer algo. Paulo falou para os caras. Note que Paulo já estava num púlpito ali dentro do barco. À noite, eles não tinham bússola, não tinham direção nenhuma, e o apóstolo Paulo já estava pregando, já estava de pé. E aí, o centurião, mesmo inteligente, mesmo sendo um cara preparado, tirou os olhos do capitão, tirou os olhos das coisas do mundo e começou a olhar para o Paulo, começou a ouvir o apóstolo Paulo. Você está passando por alguma dificuldade e está olhando para as coisas do mundo ainda? Não tem solução. A solução está na palavra de Deus. A solução está na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, nessa situação de controvérsia, e Deus não poderia ter feito algo diferente? Vou repreender a tempestade, vou amansar o mar, vai ficar como se fosse uma lagoa, um tanque, o navio vai chegar até Roma como se fosse um barquinho. Poderia, Deus é poderoso para isso. Mas ele falou, não, Paulo, vocês vão chegar lá, você vai testemunhar perante César, ninguém vai morrer, mas o barco vai ser destruído. Portanto, irmão, a providência divina nem sempre nos mostra como ocorrerá. Muitas vezes nós não sabemos como ocorrerá e nós achamos até que nem estamos sendo providos por Deus. Levante das trevas. Às vezes a gente vê o pastor Pio aqui, o Rômulo, o Tom, todos os pastores que passam aqui sorrindo. E é claro, é assim mesmo que tem que subir aqui. Às vezes tem todo um contexto semanal, familiar, de trabalho, de coisa. E isso quer dizer que Deus não está conosco? Não. Deus estava com ele, imagine. Nós vamos ver o que aconteceu um pouco para frente nessa situação. Mas a providência divina nem sempre nos mostra. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Pense. Eu gosto de fazer essa comparação para entender. Você tem um sobradão lá quitado. Tem um carro bom, um carro novo na garagem. Tua vida financeira está beleza. Teu filho está na faculdade, teu casamento beleza, você congrega na aba, você serve aqui, blá, blá, blá. Reloginho. Aí chega um tal de Deus do teu lado, ele diz o negócio seguinte, deixa teu sobrado, deixa teu carro, pode deixar até a carteira aí, não precisa nem dos cartões, você não vai precisar de nada disso. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Você obedeceria? O irmão ali é crente, eu não obedeceria. Eu não obedeceria. Eu me colocando no lugar, eu não obedeceria. Imagine Deus, não pode, está amarrado em nome de Jesus. Quinta-feira retrasada nós tivemos a reunião com o pastor Pio para os novos apacentadores e ele conta o testemunho dele. Eu estou na aba há 15 anos, então são 2 reuniões por ano, eu já escutei o testemunho 30 vezes. E ele conta uma história parecida quando ele foi chamado para o ministério.
Ele amarrou, ele pensou que era o diabo falando, e era Deus falando com ele. Então se nota que Deus não conta muito às vezes os planos dele. Esses dias Deus falou comigo: Evandro, se eu contar para você o que eu tenho para a tua vida, para a tua família daqui a 1 ano, você para agora. Não preciso saber, eu confio nele, e eu sei o que ele tem para mim é glorioso e maravilhoso, o que ele tem para você é glorioso e maravilhoso. Amanhã vai ser um dia extraordinário na tua vida e você nem sabe o que vai acontecer. É assim que Deus trabalha. Não sei porquê. Se você está com essa questão aí agora, não sei, mas ele trabalha assim, ele não conta tudo. No verso 24, ele fala assim: Deus te deu todos. Eu fui dar uma olhadinha no grego novamente lá. Charizomai é a palavra grega. Significa o seguinte: dá com alto preço. A obra na cruz. E o anjo falou para Paulo: eu estou te dando todos eles. Eu já paguei o preço lá, Paulo. E esses 276 serão salvos 2 vezes. Salvo do naufrágio e a salvação eterna. Olhe, intervenções divinas em parceria com pessoas que pertencem e servem a Deus, nos desprende da mente humana e nos leva a ver o mundo espiritual. Eu tive uma experiência essa semana, irmãos. O Silmar tem um programa de podcast, o pastor Silmar, e daí ele me convidou para fazer o programa lá, como se fosse uma entrevista assim, e o assunto era evangelização carcerária. Não sei quantos sabem, a gente tem evangelização carcerária aqui na aba e eu sou o coordenador. Daí ele falou: Evandro, vamos lá no programa lá, eu quero que você fale um pouquinho. Daí eu comecei a comentar para ele umas situações, e dentre as situações que eu comentei, eu falei: por 10 anos, Silmar, eu fui no presídio praticamente todo domingo. Daí ele até, está ali, ele nem sei se ele está ali, começou a chorar. Eu falei: cara, eu falei alguma coisa errada, aí está gravando, você está chorando? Ele falou: não, domingo, Evandro. Domingo. Era o único horário que a unidade prisional disponibilizava, então a gente ia domingo. Nós chegávamos lá no presídio 7h30, 8 horas era liberada a entrada e nós ficávamos até 12h, 1h. Vários domingos, irmão, por 10 anos. Ele falou: não acredito, cara, que você abria mão do teu domingo para ir dentro do presídio. Eu falei: e quando eu falo eu, por favor, né? Ninguém faz nada sozinho, tem uma equipe. Hoje pela manhã eu falei assim: o voluntário nesses últimos 6 meses que menos tem ido no presídio sou eu. Mas a equipe, alguém da equipe sempre está lá, sempre está lá. A gente sempre está dando apoio, evangelizando, falando do amor de Deus. A provisão divina para aqueles que sabem que pertence a Deus, nos tira da parte humana. Quem que em sua consciência abrir do domingo, do almoço com a família, para entrar num presídio? Mas Deus estampou isso no meu coração e é pela graça. Eu sei que não é, o Evandro está se fazendo. Não, é pela graça. Vai perguntar para o pastor Pio, eu sei que jamais também ele perderia tempo com isso, mas se ele conhece a programação da TV de domingo, ele não tem nem noção do que se passa na TV domingo. Domingo após domingo o homem está aqui. Domingo após domingo. Quantas vezes nós já fizemos um churrasco, estivemos na praia, no shopping, na casa da sogra, num amigo no domingo, e ele está aqui, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Deus falou com ele e ele decidiu. Portanto, saiba, toda vez que você se alinhar com Deus, pertencendo a Deus e servindo a Ele, Ele vai te desprender das coisas do mundo. Você vai fazer loucura para Ele, irmão. Você vai fazer loucura para Jesus. As pessoas vão duvidar o que você está fazendo. Sabe essa ideia que você tem aí? Tem algumas pessoas que Deus colocou uma ideia maravilhosa, formidável, celestial, é do trono dele. E você ainda está rejeitando, você está segurando, você está aprendendo. Não é de Deus. Geralmente, irmãos, 99,9999, a primeira impressão é de Deus. Você nunca erra quando você pega a primeira impressão. Esse projeto que está no teu coração aí é de Deus. E porque é um domingo, Deus quer ver você fazendo loucura para Ele. Irmãos, pense, eu estou falando do meu caso. Olha o Karpinski, 7 horas da manhã. Não, para ele estar lá no HT 7 horas, que horas que você acorda, Karpinski? 5 horas. Olha lá, 5 horas nós erguemos a mão.
vai preparar o bolo, a Maísa vai passar o café. 5 horas da manhã o cara está aposentado, está com a vida mansa, aposentadoria de 50 mil por mês, podia estar tranquilão, acorda 5 horas da manhã para preparar um lanche e abençoar a vida daqueles amados lá. Como ele falou, pessoas que estão debaixo de chuva, debaixo do sol, esperando consulta. Eu passei por isso há pouco tempo, os parentes. Eu estava lá no hospital, em coma lá, morto, nem... não incomodava, nada me incomodava, minha esposa, minha filha sofrendo. É o que acontece ali no hospital, os parentes ficam esperando para dar um apoio, imagina o sofrimento. E vem os abençoados desse, dão um cafezinho, dão um bolo, falam do amor de Deus. Ele só sai dali para a eternidade. Aleluia, aleluia. Segundo ponto da minha mensagem, assumindo o controle. Até agora o apóstolo Paulo usou o barco balançando, tempestade, temporal de púlpito. Agora ele começa a assumir o controle da situação. Você precisa assumir o controle da situação. Apacentador, assuma o controle da situação do teu grupo familiar. Coordenador, assuma o controle da tua coordenação. Marido, assuma o controle da tua família, da tua casa. Aleluia. Aleluia. Da tua empresa, do teu departamento, e posso passar a noite falando aqui. Assuma o controle. Apóstolo Paulo, preso, ele chamava os cristãos de seita, a seita dos nazarenos. Não sei quantos sabem, irmão, mas sabia que nós, os cristãos, já fomos chamados de canibais? Se você se matricular na FATEM, você vai aprender. Eles iam espionar cristãos que estavam ceando e ficavam atrás da porta ouvindo. Aí a galera se reunia para orar. Vamos comer o corpo de Cristo. O cara saía, é verdade, não é sarro, isso é verdade. Saía correndo e falava, eles são canibais, eles comem o corpo de um homem lá. Nós já fomos chamados de canibais. Deus é maravilhoso. Assumindo o controle. Preso, chamado do líder da seita dos nazarenos, apelar a César. Imagine qual era a probabilidade de Paulo chegar perante César e advogar a absolvição dele. Probabilidade 0. E como eu falei, daí o capitão agora tira os olhos, aliás, o centurião tira os olhos do capitão e começa a olhar para Paulo. Tira os olhos das coisas do mundo e começa a olhar para as coisas de Deus. Nessa altura do campeonato, irmãos, o centurião já estava com o pé no céu, convertidinho da Silva já. Em meio à incerteza, 14 dias de jejum, tempestade, Paulo no versículo 34 diz assim, ei moçada, calma aí. O Deus que essa noite falou que eu pertenço e que eu sirvo, esse Deus tem uma aliança comigo. Olhe a posição das palavras. Deus tem uma aliança comigo. Não é eu tenho uma aliança com Deus. Evandro, tem base bíblica? Irmão, se puder projetar lá, Gênesis 9, 14. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, presta atenção, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. É para Deus se lembrar. O arco-íris não é para mim, para você olhar, Deus tem uma aliança comigo. Não, não serve para nada isso. A Bíblia diz que Deus falou que Ele vai se lembrar. Aliança perpétua. Toda vez que sai um arco-íris, Deus olha. Eu tenho um esquema forte com aquela galera lá da terra. Lá, eu não vou destruir mais a terra com dilúvio. Deus te ama, cara. Ele tem uma aliança com você. O apóstolo Paulo, no meio desse turbilhão do náufrago lá, do barco, ele falou, Deus tem uma aliança comigo. E porque Deus tem uma aliança comigo, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos celebrar a Santa Ceia aqui. E o negócio chacoalhando, e as águas batendo, e, né? Aqui está representado um barco, imagina aquilo ali voando com tempestade, as cordas voando, ele já não tinha. Tem todo o relatório lá em Atos 27. Vamos celebrar a ceia do Senhor aqui. A Bíblia diz que Paulo pegou o pão, vocês precisam comer.
Irmãos, alguns estudiosos falam que essa época era a época do Yom Kippur. O Yom Kippur é o jejum mais sagrado para o povo judeu. Eles ficam 24 horas de jejum absoluto, dentre tantos outros rituais que existem. E Paulo falou para eles: ei, cara, larga essa religião, vocês estão 14 dias sem comer. Precisamos comer para que volte o vigor, para que volte o ânimo, para que a gente comece a corar. E vai precisar. Vai precisar do quê, Paulo? Calma que eu já vou falar para vocês que vai precisar. E foi o que eles fizeram. A Bíblia diz que ele, tomando o pão, deu graças e ceiaram. Imagine que lindo, Paulo ali no meio daquela confusão, fazendo uma ceia. E a Bíblia fala que logo em seguida eles recuperaram o ânimo. Deixa a religião de lado, irmão. Eu escutei a história, me perdoe, eu não vou lembrar do homem. Ele foi expulso de uma igreja evangélica porque ele pegou algumas músicas do mundo e repassou para a Bíblia. Todas as expressões ruins, todas as expressões más, ele tirou e ele começou a cantar essas músicas com o ritmo original, mas com boca de Deus. E os pastores da época não aceitaram isso, expulsaram ele da igreja. E ele falou: vou para outra igreja. E a fama dele correu, igreja nenhuma aceitou ele. Ele pegava uma música de um cantor do mundo e transformava ela totalmente para o Senhor. Só que usava o mesmo ritmo, tal. A galera aqui deve conhecer isso, como que faz, tal. E ele foi expulso das igrejas. Ele começou a pregar na rua, pregar na praça. O púlpito dele era quando tinha um banco, ou assim. E a fama dele correu mais e os pastores excomungaram ele mais ainda. É sacrilégio pregar fora da igreja naquela época. Não pode. Irmãos, eu li a história desse cara essa semana. Teve dias que, se somasse a população evangélica de todas as igrejas da cidade, não dava o número de pessoas que estavam ouvindo ele pregar na praça. Religião. Você viu como uma religião escraviza, como uma religião separa? O cara falando de amor de Deus para multidões na praça. Depois conta a história das cruzadas que ele fazia. Ele não conseguia entrar nos lugares de tantas pessoas. E Paulo falou para esses caras: parem com essa religião, vamos comer. A gente precisa comer sim a parte física. Recuperar. Na cadeia, irmãos, nós somos uma equipe de 10 pessoas. E 2 pessoas tocam, a Iratã e o Jean. E lá a gente brinca, assim, brincadeira interna nossa, assim, nós temos as 10 mais lá. Que a gente gosta de agradar eles lá. Irmão, pede um louvor. Então estão 10 louvores, alguns nem são louvores, são música gospel. Eles pedem e a gente toca. E uma das músicas que eles amam lá, eu vou cantar para vocês, me perdoe. Alguém me ajuda aí, começa a pedir perdão. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Muito pedida na prisão essa música, esse louvor. E aqui eu comecei pelo fim. Lembra que eu falei? O Deus ao qual eu pertenço e ao qual eu sirvo. Nós estamos sendo monitorados, olhados 24 horas. Como que você tem espelhado? Como que você tem mostrado Deus por aí? Outro louvor que pedem muito também, esse deve estar entre os 5. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Já ouviram esse louvor, essa música? Lá no presídio eles pedem muito. Mas não importa o barco, não importa a embarcação. Tanto é que esse cantor, inspirado pelo Espírito Santo, ele chama de barquinho. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Quem importa é quem está na embarcação. O apóstolo Paulo celebra a ceia com 276 pessoas, centurião, soldados, a tripulação, prisioneiros, porque não era só Paulo que estava sendo levado, tinha mais prisioneiros, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O barco chacoalhando, as ondas arrebentando e ele celebrando a ceia do Senhor. Como que você tem saído das tuas enrascadas? Como que você tem encarado os teus problemas? E daí a Bíblia fala ali que quando eles começaram a ver que eles estavam perto de terra, os marinheiros tinham caguete: nós estamos perto de pedra, logo vai ter uma ilha, vamos começar. Daí eles cortaram corda, coisa e tal. Aí de repente os soldados puxaram a espada e falaram: vamos matar todos os soldados, ou todos os prisioneiros. Vamos matar, está relatado na Bíblia isso.
Por quê? Porque eles eram ruins? Talvez. Só que pela lei romana, todo soldado que permitisse a fuga de um prisioneiro tinha que pagar isso com a própria vida. Então eles sabiam que se eles chegassem na ilha e aqueles prisioneiros fugissem, quando eles chegassem em Roma, todos eles seriam mortos. Cada um era responsável por um, esse ia ser morto. Só que o centurião convertido diz, não, pode baixar a espada, pode colocar na bainha, ninguém toca em Paulo, ninguém toca em prisioneiro nenhum. Volto a falar, irmão. Muitas pessoas têm sido abençoadas por causa da tua presença, das tuas atitudes. Você tem o poder na mão de mudar destino, sim. Exercer autoridade. Desculpe, licença, eu quero contar mais um testemunho. Vocês viram aqui, há uns dias atrás, nós passamos um testemunho para a igreja da viagem missionária Atos 29, essa que foi lá para São José do Rio Preto. Evangelizamos quinta o dia inteiro, quinta noite culto, sexta de manhã. Aí o pastor, a gente combina todo um script da viagem, né? Tudo combinadinho, tudo acertado, os destinos, o que nós vamos fazer, o horário. Ele falou, Evandro, vou quebrar o protocolo. Eu falei, o que você inventou, pastor? Ele falou, tem um irmão aqui da igreja que tem uma chácara e nós queremos dar um tempo de lazer para vocês, sexta tarde. Eu falei, não, pastor, que é isso, nós vamos evangelizar. Ele falou, mas a chácara tem piscina, tem campo de futebol. Eu falei, opa, acho que é de Deus. Estou brincando, a gente aceitou. Evangelizamos sexta de manhã, o ônibus nos levou para a chácara, nos atenderam assim de uma forma, meu Deus, comida, piscina. Uns irmãos preferiram ir dar uma roncada, dar uma descansada. Foi um tempo assim maravilhoso que a gente fez. Fizemos um quiz bíblico lá. A Gi inventou um quiz bíblico, botava o irmão na cadeira, uma bexiga cheia d'água na cabeça e ela tinha que responder uma pergunta bíblica. Daí, se errasse, estourava a bexiga e tomava um banho. Aí, pastor, faz uma pergunta para a irmã. Eu falei, eu faço uma bem facinho. Quantos capítulos tem o livro de Amós e quantos versículos? Saiu encharcada da brincadeira. Mas, irmãos, falando de autoridade aqui. Uma altura do campeonato, uma irmã da equipe, que era a segunda viagem dela. Na primeira viagem ela estava bem tranquila, assim, um pouco receosa. Ela nunca tinha tido experiência de evangelizar corpo a corpo. E nessa segunda viagem ela foi uma das primeiras a dar o nome, estou junto. E daí ela já estava mais valente. Já estava sem nenhuma inibição, evangelizando, bateu o celular dela lá. E ela começou a falar um quanto tanto alvoroçada no telefone. Mãe, o que você está falando, mãe? O que aconteceu? Não pode, mãe, como é que vocês foram fazer isso e tal? E eu já comecei a orar, né? Eu falei, Deus, nós estamos quase a 800 quilômetros de casa. Só pode ser levante do inferno, atrapalhar ela estava tão feliz. Daí eu sei que ela encerrou a ligação assim, mãe, segunda-feira quando eu retornar para Curitiba, eu resolvo essa situação, não tenho o que fazer. Eu não abordei ela, fiquei quieto, estava sentado assim perto da cozinha, foi ali que eu fiquei e ela foi falar com a Luciana. Pastora, meu pai saiu de casa, saiu para assim, fazer alguma coisa, ir na padaria comprar pão, sei lá o que ele foi fazer, não sei se era isso. Perdeu o celular. Caiu na mão de uns loucos, ligaram para a esposa dele, a mãe dela no caso, e dando aquele trote, aquele golpe do sequestro. Só que como eles estavam com o celular do senhor, eles tinham alguns dados particulares, e que eles passaram. Aí ela acreditou, não, é um sequestro. Eles estão com o senhor. Falou com o neto dela, o neto dela falou, não, vamos pagar o resgate. Irmão. Só que eles pediram um resgate, como eles sempre fazem, altíssimo, ela não tinha o dinheiro. E foram negociando, e ela abriu para o sequestrador, ó, eu recebi minha aposentadoria, meu marido recebeu a aposentadoria, nós tínhamos mais uma quireirinha lá, se somar tudo eu tenho 9 mil reais. E pegou e fez o pix pro bandido. E ela contou daí a história para a Luciana, e falou, pastora, vamos orar para que Deus institua isso. E a Luciana foi tomada pelo Espírito Santo e falou assim, não, Deus não tem nada a ver com isso, não vamos nem falar com Deus. Diz que ela se assustou assim, opa, não falar com Deus? Não, quem meteu a mão no dinheiro do pai da tua mãe foi o diabo, foi Satanás, para te perturbar aqui. E nós vamos falar com ele, agora ele vai soltar. A Luciana repreendeu o espírito imundo, orou com ela para ela se acalmar. Ficamos na chácara lá o tempo ainda, à noite fomos evangelizar numa represa, lá numa espécie de Parque Barigui, que tem lá em São José do Rio Preto, evangelizamos.
Acordamos sábado de manhã, tomamos o café, quando íamos entrar no ônibus, bateu o celular dela. Os ladrões devolveram os R$9.000 na conta do pai e da mãe. O irmão tem extrato bancário conferindo isso. E foi tão legal que acho que o limite do bandido não era muito grande, ele não conseguiu fazer um Pix só, ele teve que fazer dois. 2 depósitos que somando dava R$9.000, exatamente o dinheiro que tinham roubado na sexta-feira. Exercia autoridade. Ela queria que eu orasse a Deus, mas Deus não estava nessa jogada. Era o diabo querendo infernizar a vida dela, atrapalhar a vida dela. E ele estava pouco ligando para o dinheiro. Ele estava ligando porque ele tinha conseguido tirar ela do foco, que era evangelizar. E é isso que Paulo nos mostra aqui. Foco, exercer autoridade. A embarcação não é importante, o mais importante é quem nela está. E principalmente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Evandro, qual a atitude de Deus, qual o propósito de Deus em tudo isso que você está falando? Atos capítulo 28, a partir do versículo 28. Diz assim, Atos 28, 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Segura um pouquinho ali, irmão. Pastor Pio, esses dias atrás, fez uma espécie de culto de libertação. Fez um corredor aqui, nós passamos por esse corredor. Você nota que onde tem confusão, tem a mão do inimigo. Os próprios judeus que queriam assassinar Paulo, que Paulo apelou a César para não ser morto, viram que ele já estava lá, numa casa, que a Bíblia diz que ele alugou essa casa, então ele tinha provisão financeira, e os judeus saíram como? Partiram ali entre si em grande contenda, já saíram se pinicando. O próprio time em desavença. E ele continua ali no outro verso. E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos que os visitavam. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem nenhum impedimento. Paulo apela a César, prega para 276, ganha os caras para Jesus, ninguém morre. Você vai fazer a lição de casa, você vai ler, você vai ver que a ilha que eles apoitaram é a ilha de Malta. Lá Paulo teve a oportunidade de evangelizar, orou por um senhor que estava morrendo, ele foi curado instantaneamente. Paulo chega perante César em Roma, prega o evangelho para o homem mais influente do mundo, fala da obra da salvação, por que ele estava sendo acusado, aluga uma casa e fica 2 anos pregando o evangelho sem nenhum impedimento. E como eu falei no começo, muito provavelmente, irmão, eu e você estamos aqui essa noite ouvindo isso por causa disso, por causa da coragem, da intrepidez, da entrega desse homem. E eu queria encerrar essa celebração agora de uma forma um pouquinho diferente. No verso 43 e 44, quando eles avistaram a ilha, as ondas batendo no barco, eles cortaram as cordas do leme e coisa e tal, e toda a parte ali técnica que precisava, os marinheiros sabiam. Tentaram fugir, Paulo falou assim, Deus falou para mim que tem que ficar todo mundo no barco, senão não vai se salvar. O centurião mandou cortar as cordas do barco salva-vida, eles estavam sem barco salva-vida, só que agora avistaram a ilha, agora é a hora da gente ir para a glória, agora é a hora da gente ir para a nossa salvação, agora é a hora da gente sair desse caos, agora é a hora de sair da tormenta, sair do barulho. E tinha 3 opções. O verso 43, Atos 27 e 43 diz assim, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou-lhes este intento, não deixou que os guardas matassem, mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar. Ano das águas profundas. Paulo falou, quem sabe nadar, o centurião falou, quem sabe nadar, pule. Só que daí no verso 44 ele fala que outros se salvaram agarrado em tábuas. Você sabe o que significa tábuas na Bíblia, né?
lei. E outros, a Bíblia fala, foram agarrados em destroços. Talvez no timão, talvez numa corda, talvez num pedaço da vela, talvez no banco lá do capitão, destroços, coisa que não tem nada a ver com nada para se salvar, para navegar, para flutuar. Uns foram a nado, uns mergulharam. Eu não sei você, irmão, se você quiser você pode jogar fora, mas eu tenho certeza absoluta que o apóstolo Paulo deu um pontaço assim, ó, mergulhou de cabeça no mar e foi a nado. Paulo não foi agarrado em tábuas da lei, Paulo não foi agarrado em destroços. Ele pulou na água de cabeça, porque ele confiava em Deus. 2023, nós estamos falando do ano das águas profundas. O apóstolo Paulo viveu isso nesse naufrágio. Alguns foram agarrados em tábuas para se salvar. Meritocracia. Ah, Deus, é o seguinte. Nem aquela hora ali que o Paulo falou que era para comer, eu não comi. Eu respeitei o jejum. Não, se é para pintar de verde, não vou fazer. Se é para ir no domingo, não vou fazer. Se eu tiver que dar 1 hora no cemitério lá, não vou fazer. Imagine, bem no lugar lá que está cheio de morto. Alguns foram agarrados nas tábuas da lei. E os que foram agarrados em destroços, não é nem investir, é perder tempo mesmo em falar. Como que nós temos saído das situações das nossas vidas? Mergulhando de cabeça? Não, vou enfrentar. Agarrado em lei? Deus, o que eu fiz para acontecer o que aconteceu? A maioria de vocês sabem por que eu passei, irmãos, e eu cometi essa tolice. Eu cometi essa tolice de perguntar a Deus, de novo, já não chega o que tinha acontecido com a Luísa, agora isso. E sabe o que Deus me respondeu, irmãos? Nada. Nada. E não vai responder, hoje eu sei que é tolice mesmo. Como que nós temos vivido a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério? Os que podem nadar, foram na frente, já experimentaram o marzão, chegaram na praia. Com certeza já tinha gente da Ilha de Malta lá para receber, cuidar, precisar um curativo, precisar um alimento, uma água potável. E os outros lá, agarradinho na tábua, só com os pezinhos disponíveis, porque a mão não pode soltar. Se soltar na tábua, não sabe nadar, se afoga. E os dos destroços, então. E muitas vezes a gente vive a nossa vida cristã assim. Ao invés de se apegar naquilo que o Senhor tem. Não lembro quem, um dos irmãos que passaram aqui pelo momento falou, acho que foi o pastor Sérgio, as circunstâncias não regem as nossas vidas. Se a circunstância regesse a minha vida, eu não estava aqui agora. Não estava. Você precisa exercer autoridade. Você precisa pertencer a Deus e você precisa dizer, eu sirvo ao Senhor. E mais do que dizer, atitude. Atitude lá no teu grupo familiar quando o irmão pediu oração. Teu grupo familiar é daquele que o líder franquia o tempo de oração e ninguém fala, eu oro. Ele tem que indicar alguém, porque ninguém fala, eu oro. Seja você o primeiro, se jogue na frente, eu oro. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, honra. A honra, nem está no meu script isso, mas eu vou falar, o Espírito Santo pediu para mim falar. A honra, ela passa por cima de várias dificuldades, de várias limitações que nós temos. A igreja está organizando agora 2 retiros, o de homem e o de mulheres. A maioria de vocês não tem nem noção do que é feito para acontecer um retiro. Parte financeira, nós não pagamos o que vale. Nós não pagamos. Se a igreja cobrasse o que vale, seria muito mais caro. A tempo de comunhão, o que nós recebemos então de palavra, isso não vou nem comentar, porque seria até um sacrilégio mesmo. Se nós, me perdoe, depois eu posso tomar um puxão da orelha do pastor Pildo e te falasse isso. Se a Aba fosse uma igreja que honrasse verdadeiramente a liderança, nós íamos ter um problema de lugar lá na Leão de Judá. Poucos realmente não podem ir. Ah, Evandro, você está forçando. Não estou forçando nada. Poucos realmente não podem ir. Dizer, não, eu não posso por tal situação. A maioria não entende o que é honra. Pastores de fora, investimento financeiro.
O tempo que o cara investe em cima da Bíblia, de estudos para trabalhar. Eu tenho certeza que todos que vêm aqui, sim. Eu essa semana, terça-feira, o Tom avisou que eu vinha pregar aqui. Foi terça estudando, quarta estudando, quinta estudando, sexta estudando, sábado estudando. E hoje acordei bem cedo para repassar todo o estudo. Nós precisamos entender essa linha de honra. Honre o teu apacentador. Ah, mas meu apacentador tem uma limitação. Eu também tenho uma limitação. Todos nós temos limitação. Mas se você honrar a vida dele, Deus vai agir em cima dessa honra. Deus vai deixar a limitação dele de lado um pouquinho. João, você é um apacentador e realmente você tem uma limitação de vocábulo. Meu português não é totalmente correto. Mas Deus vai deixar um pouquinho de lado essa limitação e Ele vai agir em cima da honra que você está tendo com essa pessoa, com o filho amado dele. Honre as coisas de Deus. Paulo honrou. Paulo, é propósito meu você ir pregar para César. E é do meu jeito, Paulo. O navio vai ser arrebentado, vai ser, em cima da navalha. O negócio vai ser para macho mesmo, não é coisa pouca. Mas os 276 vão se salvar. E foi o que aconteceu. E eles têm a oportunidade de abandonar o navio na hora que quer, na hora que era. O centurião já convertido ali falou, agora quem sabe nadar vai. Eu tenho certeza que nessa hora o apóstolo Paulo pulou no mar. Alguns chegaram, agarrados nas tábuas. Alguns chegaram, sim, agarrados nos destroços. Paulo não. Quem aqui gostaria de mergulhar essa noite? Fique em pé, por gentileza. Eu gostaria de orar por isso. Fale com Deus. Converse com Deus, converse agora mesmo. Se existe alguma área da tua vida aí, irmão, que você está agarrado em tábua. Eu tenho certeza que você já pregou em cima dessa passagem. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. O vinho novo fermenta e o odre, a Bíblia usa uma tradução que rotura, rasga. E se perde o odre, se perde o vinho, fora o emocional. O cara ia celebrar, tomar um vinho legal ali, não vai mais. Abra teu coração. Esses dias eu fiz um casamento de um irmão e de uma irmã, e eles eram de outra denominação. Pastor, nós estamos na divisa, queremos vir para a aba, estamos participando de algum culto, só que eu estou com o coração dividido, eu não sei se eu fico na minha denominação ou se eu venho para cá. O senhor pode me dar um conselho? Eu falei, Deus, o senhor coloca a gente em cada situação, como é que eu vou falar para o irmão sair da igreja dele e vir para cá? E me veio essa passagem, na hora que eu ministrei ele, eu falei, irmão, jamais desconsidere o teu passado, que você viveu na tua igreja. Mas se de repente Deus quer trazer você para um odre novo, para um vinho novo, aceite também. Muitas pessoas aqui presentes estão nos assistindo. Deus quer levar para lugar novo, para atitudes novas. E você está às vezes no meio de um naufrágio, como esteve o apóstolo Paulo. Mas você tem a oportunidade de saber o Deus a qual você pertence, que tem uma aliança com você. Irmãos, eu friso novamente, Ele tem uma aliança com você. Chega de segurar em tábuas para atravessar, às vezes, um riachozinho sem vergonha, que não precisa disso. Destroços, então, eu não vou nem comentar. Olhando para coisas do mundo, acreditando nessa abençoada, essa televisão, acreditando nesses jornalistas, me perdoe se tem algum jornalista aqui, não quero generalizar. Acreditando em... Não vale nem a pena comentar. E nós temos isso aqui, a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de servir. Olha a moçada do louvor aqui atrás. Quantas pessoas já foram curadas aqui hoje e foram libertas e ninguém tinha nem subido aqui pregar. Eles cantando, eles louvando ao Senhor. A presença do Senhor se manifestou na vida de alguém. Eu sei que tem testemunho aí. Eu sei que tem testemunho de pessoas que foram curadas, libertas na hora do louvor. A minha esposa, irmãos, ela teve um encontro com Cristo num louvor. Ela ama louvor. Por quê?
Porque tem irmãos teoró, que decidiram servir demonstrando alguma coisa. Nós precisamos entender isso como o apóstolo Paulo fez no meio daquela situação. 14 dias de caos. A cabeça dele estava lá em César, em Roma. Meu Deus, eu vou chegar perante o imperador. Eu livrei a minha vida lá, mas vou chegar perante o imperador, talvez ele me decapite, sei lá. Ou me crucifique também. E ele foi. E ele pregou para o homem mais importante da face da terra. Ele evangelizou. E a Bíblia ali investe tempo nisso, que depois ele ficou mais 2 anos falando do amor de Deus livremente. Tudo aquilo que ele suportou no naufrágio, Deus deu mais abundantemente além. Ele montou uma igreja na casa dele e pôde pregar o evangelho. Aleluia. A presença dele mudou aquele lugar. A tua presença muda os lugares, irmãos. Como eu comentei no começo da mensagem, muitas coisas não acontecem porque você está lá. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Nós precisamos entender isso e ter essa ousadia, essa intrepidez, essa valentia do apóstolo Paulo. E eu gostaria agora de orar pela sua vida. Pai Celestial, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. E o Senhor mesmo falou que ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Pai, nós queremos mergulhar nessa graça que nós entendemos no dia de hoje. Já temos sido ministrados, Senhor, abundantemente sobre isso, mas nós não precisamos, Senhor, de tábuas, nós não precisamos de destroços, nós não precisamos de migalhas, porque o Senhor pagou um alto preço, como nós aprendemos aqui, Sharazomai, nós só recebemos, mas o Senhor conquistou com alto preço o seu sangue, a sua vida lá na cruz, por cada um de nós, e nós queremos tomar posse disso no dia de hoje, Senhor, viver na Tua graça, entender, seja ela uma decisão de onde viajar para as férias, seja uma decisão profissional, ou no meio de um caos como aconteceu nesse naufrágio, nós queremos estar com o Senhor, navegar nas águas profundas, mergulhar nas águas profundas, que o Teu Santo Espírito possa conduzir cada irmão aqui, Senhor, cada família aqui representada, cada negócio, cada ministério aqui representado, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa conduzir às águas profundas, onde que cada um, Senhor, como diz o ditado evangélico antigo, se perca em Deus. Eu declaro cada irmão aqui se perdendo em Deus, Senhor. O Senhor assumindo o controle do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Os pensamentos cativos a Cristo Jesus, famílias restauradas, Senhor, vida financeira restaurada, empresas, comércio próspero do Senhor, porque decidiram, entenderam que eles pertencem ao Senhor e servem ao Senhor. Serve com amor, com cuidado, com paixão, com alegria. Cada dia como se fosse a primeira vez. Cada dia como se fosse no primeiro amor, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado por ter me ouvido. Quando Abraão ouviu a Tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.